Prezadíssimo telespectador, estamos começando mais um programa Mídia Cidadã, aqui pelo seu canal público, aqui em São Paulo, TV aberta, canal 9 da NET. E hoje, recebendo um convidado muito interessante, quero primeiro registrar um abraço ao nosso querido amigo Fernando Mauro, que está na TV de Guarulhos hoje nos representando a CESP. Um abraço aí ao querido amigo Fernando Mauro, nosso presidente da CESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E esse programa será retransmitido para todo o interior de São Paulo através da CESP. Então um abraço a todos os colegas acespianos aí do Estado de São Paulo e de todo o Brasil. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a reforma política. É um tema que parte da sociedade acha que precisa mudar, parte acha que mais ou menos está bom. Vamos falar de voto distrital, de voto misto, de proporcionalidade. E para falar desse assunto, eu trouxe ele, que é deputado federal pelo PSD aqui de São Paulo e que faz parte de um grupo de trabalho formado na Câmara Federal por 13 deputados federais em que discutem as propostas para fazer essa alteração da reforma eleitoral, que é o deputado federal Guilherme Campos. Olá, deputado. É um prazer estar conversando com você, Valtinho. Um abraço para o Fernando, todos os telespectadores. E vamos tentar tratar de uma maneira mais leve, mais aberta, mais coloquial, de um tema que entrou na pauta da sociedade, principalmente em função das manifestações, e tem muita polêmica. Qualquer proposta que você coloque sempre tem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis. Vamos tentar aqui colocar todas essas propostas a limpo. Deputado, é muito importante a sua presença, eu te agradeço demais. Você que faz parte desse grupo seleto, desses 13 deputados, o Guilherme Campos foi o primeiro líder do PSD. Após a criação do PSD, foi o primeiro líder na Câmara Federal, foi presidente da Associação Comercial de Campinas, foi vice-prefeito em Campinas e está no seu segundo mandato como deputado federal. É um homem que representa o Estado de São Paulo e que, independente da nossa questão pessoal, de ser amigo dos canais comunitários e meu amigo, é um representante legítimo da população e um deputado daqueles que a gente consegue se orgulhar. E olha que falar isso hoje em dia não é muito fácil. Mas, Guilherme... Só aumenta a responsabilidade. aumenta a responsabilidade. Deputado, o que a gente queria debater com o senhor é o seguinte... Esse grupo é formado por 13 deputados na Câmara Federal e é presidido pelo deputado Vacareza, que é do PT aqui de São Paulo, tá certo? Isso, exatamente. E como é que funciona, qual que é a dinâmica desse trabalho? E eu quero que, aproveitando essa primeira pergunta de qual é a dinâmica desse trabalho, qual foi aquela sua principal proposta sobre reforma política eleitoral? Bom, esse grupo que está se reunindo toda quinta-feira pela manhã, a partir das 9h30 até umas 11h30, se reúne para discutir as diversas propostas de alteração do ponto de vista de uma reforma política. É mudar a regra do jogo, é isso? Mais que mudar a regra do jogo, é mudar como se faz o processo eleitoral, como deve ser constituído os partidos, como deve ser constituído o processo eleitoral. Ele começou... mais ou menos em julho, com audiências públicas, depois das audiências públicas, com discussão entre os parlamentares e, a partir daí, pontuando alguns aspectos que possam ser colocados de uma maneira mais cabal. Um primeiro ponto que foi colocado e já se definiu seria pelo término da reeleição. Isso para executivo, presidente, prefeito e governador. Isso, a reeleição para cargos executivos, exatamente como você colocou. Daí, não havendo reeleição, qual seria o prazo do mandato? Chegou no acordo de 5 anos. Então, hoje é 4, podendo ser 4 mais 4, que são 8. Isso, com a reeleição. Acaba com 4 mais 4 e vira 5 direto. 5 direto, tá. Isso. A outra... consequência seria e os 13 deputados entenderam que esse é um assunto importante. Nós nunca conseguimos deliberar por unanimidade, mas por ampla maioria. Acho que é um desejo da população, talvez não a reeleição, porque eu acho que fica inerente ao cargo o uso da máquina. É o prestígio do prefeito, é o prestígio do governador. Eu só faço uma consideração. Se existe a preocupação com a reeleição, vai existir a preocupação com a sucessão. Certo. Mas aí a máquina só não vai estar sendo pessoal, vai estar sendo com o indicado do prefeito em exercício, do governador em exercício,
do presidente em exercício. Ou seja, não tem solução, mas dá para minorar as dores, é isso? Não resolve tudo. Eu acho que não resolve tudo, mas tira a questão da pessoalidade do processo, fica algo mais impessoal. E 5 anos? E 5 anos com a coincidência das eleições. É outra questão que foi colocada também. Porque, só para esclarecer aqui para o telespectador, você tem a cada 2 anos nós temos eleição, né? Então, um momento são as eleições municipais, que são prefeitos no país inteiro e vereadores no país inteiro. Num segundo momento, é a nacionalização da campanha com os estados, que são governadores, deputados federais e deputados estaduais. E a cada 4 anos, você tem 2 senadores que você elege, passa mais 4, você elege mais 1. Não é isso? É 2 e 1, 2 e 1. 2 e 1 nos senadores. Aí, isso. Deixando bem claro. Senadores. Uma municipal, prefeitos, vereadores, a outra que você pega presidente, isso. Senador, perfeito. Governador, deputado federal, deputado estadual. São 6, 7 votos, né? Isso. Quando são 2 senadores, porque cada estado, que é bom, isso é sempre bom frisar, o senador representa o estado e o deputado federal, que é o caso do Guilherme Campos, representa as pessoas. Né? Então, a população, o cidadão. Né? Então, nós temos 27 estados da federação, são 81 senadores. Nós temos 200 milhões de habitantes, são 513 deputados. Outro tema importante, o deputado... Isso ainda dentro desse tema. Pois não. E todos esses temas são temas que não se consegue a unanimidade. Eu, pessoalmente, fui vencido no partido na questão da coincidência das eleições. A argumentação favorável à coincidência das eleições é principalmente economiza 1 bilhão. Um barateamento do processo. Uma eleição custa 1 bilhão, é isso? É esse valor? Entre operação... O processo como um todo, claro. Organizacional do processo. Os funcionários. Da eleição é isso. 1 bilhão de reais por eleição. E ainda que não se leve em consideração aquilo que as prefeituras ajudam no processo, o trabalho voluntário das pessoas que vão trabalhar com... é verdade. Que vão lá... Mesário, secretário, fiscal, tudo isso não tem custo, está lá. Vai ser rateado entre as empresas e as repartições públicas. É verdade. É verdade. E o senhor acha que o tema principal em juntar as eleições, o primeiro tema é custo? O primeiro fator é custo, o segundo que se coloca. Como é de 2 em 2 anos, o país para e só trabalha a cada ano. É verdade. É um ano sim, um ano não, né? É o critério daqueles que são favoráveis. Eu, particularmente, coloco somente um senão. A nossa democracia ainda é muito jovem. As pessoas, a nossa população está aprendendo muito rápido a votar. E no caso de uma coincidência de todas as eleições, se você tem uma lufada para lá ou para cá, pode desestabilizar todo um processo que vem vindo em curso. Quando você tem isso dividido, você diminui o risco de uma tendência para lá ou para cá. Não vou entrar no mérito se é favorável para esse ou para aquele, mas que pode acontecer de se ter um vento que toque para lá, um vento que toque para cá e desestabilize todo o processo. Porque seria um risco de mudar todos os governantes no mesmo momento. E de repente o país não tem dono naquele dia. Se bem que quem manda no país, manda no sentido político, público, em dia de eleição, é o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, não é? Mas não, todo o processo eleitoral. Entendi, né? É o processo eleitoral, a opinião pública, a imprensa, tudo isso pode dar uma tendência muito forte para um lado ou muito forte para o outro lado. Eu só tenho medo dessa possibilidade. Mas é um assunto que também está em curso. Está em curso, mas ficou deliberado pela coincidência das eleições. Eu acho um bom tema. Agora, deputado, se o senhor me permitir, uma proposta aí feita pelo senhor nesse grupo de trabalho, que acaba com o efeito tiririca. Não acaba com o efeito tiririca. Mas vamos lá. Um dos temas dos mais quentes quando você trata de reforma política é o sistema eleitoral. Muitas pessoas contestando a representatividade do nosso sistema proporcional. É aquele caso de o que tem 100 mil votos perdeu, o que tem 30 mil votos ganhou. Isso. Hoje é dessa forma. Então, existem muitas propostas. O voto distrital, o distrital misto, o voto em lista, o distritão. São tantas propostas que você não consegue explicá-las todas ao mesmo tempo. Existe aí
uma colocação por grande parte da sociedade do distrital misto. O que seria isso? Metade das vagas seriam dentro do nosso sistema proporcional, a outra metade das vagas para serem distribuídas através dos distritos pelo Brasil inteiro. Mas já que é para colocar distrito, eu faço a seguinte ponderação. O distrito de São Paulo tem que ser igual ao distrito em Roraima? Na minha concepção, sim. Então, nós trouxemos aí para a pauta da comissão a questão da representatividade da população dos estados na Câmara Federal. Hoje, como vocês sabem, nós temos um número que é atribuído constitucionalmente de um mínimo de 8 e o máximo de 70. Ou seja, nenhum estado pode ter menos que 8 deputados federais, independente da população, e nenhum estado pode ter mais do que 70 deputados federais, independentemente da população. Exatamente. E isso, o que ruim acarreta? Pro país. O que acarreta? Os estados, todos vocês sabem, são representados pelos senadores. E no Senado, nós temos aí 81 senadores, 3 para cada uma das unidades da federação. Ponto. Aí está todo mundo jogando igual. Dá uma igualdade. O estado menor ter a representatividade do estado não, maior. são todos os estados, são todas as unidades da federação, todos têm que ser tratados com respeito. Sem dúvida, sem dúvida. E na questão dos deputados, existe essa atribuição constitucional que acarreta aí distorções. A principal distorção é aqui no nosso estado de São Paulo. A população do estado de São Paulo, o eleitor do estado de São Paulo, é subrepresentado na Câmara dos Deputados. Hoje nós somos 70, se fôssemos levar em consideração a proporcionalidade, seríamos mais de 110. Só de São Paulo? Só de São Paulo. Estados como o Roraima, que tem a menor proporcionalidade, seria representado por um deputado. É porque, mais ou menos, só para uma conta, para a gente chegar em um denominador, a cada 300 mil eleitores equivale ao quociente eleitoral de um deputado? É mais ou menos isso? 250, seria 350? Pegar o colégio, vamos pegar a população do Brasil, 200 milhões. Certo. São Paulo nós somos 40 e quase 42 milhões. Certo. Roraima são 400 mil. É só fazer essa continha. O deputado está lá para representar a população, não é nem o eleitorado, mas a população. Então, se aqui é 42 milhões, teriam que ser 105, 110. Se lá se são 400 mil, teria que ser um. Isso. É mais ou menos isso. E não é. Hoje lá são 8 e aqui são 70. Então, ou seja, o voto de um cidadão para deputado federal em Roraima, no Amapá, no Acre, vale muito mais do que o voto de um cidadão aqui de São Paulo. Sem dúvida. É isso? É isso. É a subrepresentação. Subrepresentação. E essa comissão também trata de corrigir esse erro. Eu coloquei essa proposta, inclusive eu coloquei essa proposta na última quinta-feira, onde a gente tem que colocar com muito cuidado para não dar a conotação de um imperialismo do Estado de São Paulo. É sem separatismo, né? Ninguém quer separar, não é nada disso. Eu só não acho justo que o brasileiro de São Paulo seja menos representado que o brasileiro de qualquer outro estado da federação. Não, e o estado já está sendo representado pelo senador, que dá igualdade, dá o tamanho do Acre para o tamanho de São Paulo perante ao Senado é igual, está correto? Correto. De Roraima para São Paulo é igual. Agora, não pode a população, que lá é menor em quantidade, não é? Ninguém está falando em questão moral, institucional, está falando em questão de aritmética. Perfeito. Aritmética. Mal botar, aritmética. Isso, bem colocado. O número de pessoas é muito menor do que estados como São Paulo, Minas, próprio Rio de Janeiro, Bahia. Então, os estados maiores, teto de 70, só São Paulo? São Paulo que está no máximo. Depois, na sequência, vem Minas Gerais. Que também são 70 federais. Não, tem menos. Minas acho que são 54. Tá, não bate no teto. Não, o único lugar que bate no teto é São Paulo. É São Paulo. São Paulo que fica essa subrepresentação. E os estados que se beneficiam do mínimo de deputados são esses 3 ou 4? São os 13 territórios da região norte, né? Roraima, Rondônia, Acre e, se não me engano, Tocantins. Acho que o Amapá também. O Amapá também. Né? 5, 6. Enfim. Agora, me conta um pouco. Tenta explicar. E aí, esse é um dos problemas. E daí, na hora que você vai começar a explicar os diversos tipos de sistema eleitoral, aí entra o distritão. O distritão é uma proposta onde entrariam os mais votados, independentemente de partido. Então, você acaba com o partido. Entendi. A força do partido, a instituição do partido vai para o vinagre. Acabou. Os deputados se todos os mais votados forem do PT vão ter todos os mais votados. Se for do PSDB e assim por diante. Tá.
Esse é o distritão. É o distritão. Tá. O outro, distrital puro, que você esquece o proporcional, você divide em distritos e vai pelos... Mas seria uma nova divisão de distritos pela Justiça Eleitoral ou não? Não uma nova. Você tem que descobrir qual vai ser a divisão que vai ser colocada em prática para a escolha dos candidatos. Na cidade de São Paulo, como é que seria? Seria encarada como um grande distrito? Ou 31, que são as divisões de subprefeitura? Qual ou que é o são critério? os cartórios? Qual que é o critério? Vai ser uma discussão longa essa daí. O senhor é deputado pela região de Campinas. A região de Campinas inteira, que tem 2, 3, 4 milhões de pessoas. Se você pega a região metropolitana de Campinas, que são 19 municípios, são quase 3 milhões de pessoas. Isso é um distrito? Não pode ser um distrito, né? Como é que fica isso, né? Como é que fica esse desenho? Que é difícil de você conseguir definir. Em cima das dificuldades de explicação, tem outro que é o voto em lista. O voto em lista que é muito defendido pelo PT. Você vai lá, vota no partido e você vai eleger uma lista de deputados, de candidatos pré-ordenados pelo partido. Então a pessoa vai lá, ela vota no 13 e vamos supor que teve 5 milhões de votos. Sim. Divide pelo quociente, deu 15 deputados. São os 15 primeiros da lista aprovada em convenção pelo Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Seria isso? É exatamente isso. E você gosta dessa proposta? Você acha que é uma proposta... Porque, na verdade, é o seguinte, hoje o deputado ou o vereador, ele concorre com quem está com ele. Isso. Na verdade, no seu caso, o senhor concorre com o Walter Ioshi, com o deputado Eleus Paiva, não é isso? Com o Marcelo Aguiar, porque é o número de cadeiras e dentre os senhores, os mais votados, vão ser eleitos. Isso. Os demais ficam na suplência. Com esse voto de lista, seria todo mundo fazendo campanha por um mesmo mote, que seria o partido, que seria... Aí a disputa seria dentro do partido para saber qual que seria a sua ordem na lista, né? Entendi. Você tiraria essa briga política das ruas e transferiria para o partido. Esse é o lista. Tá. O distrital misto. A questão da lista, existe aí uma preocupação muito grande do eleitor. O eleitor brasileiro gosta de votar no seu candidato. Na pessoa física, né? Na pessoa física. Certo. Tá. Isso desrespeitaria bastante essa vontade do eleitor. Claro. O eleitor ele está votando numa lista que não sabe, que ele sabe pré-ordenadamente quem é, mas não tem certeza que o seu candidato, aquele que gostaria que fosse eleito, assim o fosse. E aí, para quem também não tiver força dentro de partido, vai acabar ficando cada vez mais no rabo do peixe. Isso. O nosso sistema proporcional, ele já tem um respeito por partido. Você pode ir lá e votar só no partido. Ajuda a computar... É o voto de legenda. É o voto de legenda. Você ajuda a computar votos para a legenda. Certo. As pessoas já votam no candidato. Existe a possibilidade de estar juntando essas duas formas de estar elegendo. E o que eu tive a oportunidade de estar colocando, vou trazer aqui para vocês, é transformar aquilo que é hoje da seguinte forma. Tem o tal do coeficiente eleitoral, que define o número de votos para fazer uma vaga. Você tendo esse coeficiente eleitoral, você pega o número de votos que fez aquele partido ou aquela coligação e vai descobrir quantas vagas tem esse partido. Tem 4 vagas e meia, 4,5, 2,9 e resolve o número de vagas. E existe o cálculo das sobras, que é esse décimo que fica depois dos números inteiros, que é feito através de uma conta. Então, só para eu fazer aqui uma teclinha SAP para a gente entender melhor. Vamos supor, eu votei para deputado federal no deputado Edson Aparecido. Certo? Ou votei no 45, que é a legenda. Certo. Né? Ou votei no Paulinho da Força. Ou votei no 12, que é o PDT. Ou seja, a soma desses votos... então, o partido PDT, o partido PTB, 14, teve lá 1 milhão de votos. 1 milhão de votos. O coeficiente era 300 mil. 300 mil. Então, você elegeu 3 deputados federais cheios e sobrou 100 mil votos. Exatamente. Certo. Como é que funciona hoje? O que acontece com esses 100 mil votos? Existe uma conta que é chamada conta do cálculo da sobra. É uma conta bem complexa. Eu desafio qualquer um que vem aqui de bate-pronto a fazer essa conta rapidinho. Se você tiver o seu roteirinho, você faz com dificuldade, mas é muito difícil para as pessoas entenderem como é que se chega nessa conta. A minha proposta é a seguinte: você pega o número inteiro de vagas, acha o número de candidatos por coligação por partido inteiros. A sobra você tira. E o que faltar para ser preenchido o número de vagas
dessa eleição, você preenche com os mais votados. Para simplificar, o Estado de São Paulo, 70 candidatos, 70 vagas para deputado federal. São 64 vagas preenchidas por número inteiros, por partido ou coligação, sobrando 6 para serem preenchidas pela sobra. Votado. Eu trocaria essa sobra pelo resultado dos mais votados. Aí eliminaria, não o efeito tiririca, mas eliminaria o efeito daquele que entrou por um número de votos muito baixo, garantindo aí uma melhor representatividade, porque aquele que, independentemente do partido ter conseguido o coeficiente ou não, entraria pela vontade popular, pelo voto. Ou seja, essa questão do que teve 100 mil votos perdeu e o que teve 30 mil votos ganhou, você pode até ter o que teve 30 mil votos e ganhou por conta da força da legenda. Da força da legenda, mas não por redistribuição de vaga. Exatamente. Ah, perfeito. Exatamente. E essa proposta é bem aceita pelo É bem aceita porque é simples de ser explicada. É simples. Então, é simples de ser explicada. Só para a gente fazer um resumão. O PMDB Sim. fez 3 milhões e 100 mil votos em São Paulo. Perfeito. Então, eles fizeram 10 deputados federais, tá? Isso é um exemplo, só para a gente desenhar. Eles fizeram 10 deputados federais. Com coeficiente de 300. Coeficiente a cada 300 mil votos faz um deputado. Isso. Então, você teve o primeiro com 200 mil votos, o segundo com 180, e assim por diante, até chegando em 80, 90. Perfeito. E o PSL não elegeu nenhum, porque não fez 300 mil votos, mas teve um cidadão com 110 mil votos. Isso. Ele ganharia a eleição. Ele, na hora da readequação das sobras, com certeza ele teria mais votos que todos os outros e seria eleito. Eu acho o exemplo clássico. Pelo menos abre a caixa preta da redistribuição, né? Não é caixa preta. Não, caixa preta é no sentido de entender o que se trata. É uma conta complexa. É uma conta complexa. O exemplo que eu gosto de citar de reconhecimento do voto popular é da ex-deputada Luciana Genro, do PSOL, lá no Rio Grande do Sul. Verdade. Bem colocado. O partido dela não atingiu o coeficiente. Que é o PSOL. Mas ela, se não me engano, foi a quinta mais bem votada do Estado. Ou seja, não fez os 300 mil votos, mas ela deve ter tido 220. 220 mil votos, é coisa do gênero. Entendi. E ela não ganhou, ela não é deputada. Seria essa a vontade de estar corrigindo uma injustiça. Então, se você garantiria a presença dos partidos e das legendas, e estaria garantindo a vontade popular pelo voto no caso das sobras. É maravilhoso, essa proposta é maravilhosa. Deputado... ela é boa porque ela é simples, né? Não, é fácil de explicar, né? Mas eu votei no fulano, teve 110 mil votos e não ganhou. Não, ganhou. Né? Ele não ganhou na redistribuição. A redistribuição é uma conta difícil de fazer. E que eu não quero ser aqui leviano nem nada, mas eu sempre achei uma conta estranha. Sempre foi feito... É complicado se explicar para a população que um cidadão com 200 mil votos perdeu e um com 70 mil votos ganhou. Porque é representar as pessoas, deputado. Exatamente. Eu concordo com a sua postura. Porque quando você vota, e você tem razão, a pessoa gosta de votar na pessoa física. Muitas vezes passa por cima do partido, não sabe qual é o partido e vota na pessoa física. Quero votar no meu candidato. O sentimento da pessoa de poder estar depositando a sua confiança, sua esperança em determinado candidato. Deputado, o senhor tem alguma página na internet ou algum e-mail para as pessoas que tiverem alguma ideia e quiserem compartilhar aí com o brilhantismo do seu mandato? Nós temos aí no Facebook, com o deputado Guilherme Campos, temos também a nossa página na internet, deputadoguilhermecampos.com.br, e dentro também do PSD, que temos uma participação bem atuante no sentido de estar colocando esse partido que nasceu há tão pouco tempo e tem se posicionado de uma maneira tão marcante, tanto na Câmara dos Deputados como na política nacional. Hoje o líder do PSD é o deputado Seara. É o deputado Eduardo Seara, do Paraná. E o senhor, pelo PSD, é o deputado indicado para esse grupo de trabalho que vai criar... Vocês vão criar uma proposta de reforma política e encaminhar para o plenário da Câmara, para a presidência da Câmara, é isso? A nossa missão é tentar chegar numa convergência de propostas para ser apresentado para o plenário da Casa. E o senhor sente que hoje há boa vontade na Câmara Federal de que se faça essa reforma? Há muita boa vontade. O que existe são muitas propostas e muitas divergências sobre os diversos temas. Só esse tema que eu trouxe aqui para vocês, da questão da representatividade dos estados,
vai dar uma guerra, vai dar um século de discussão. É verdade, mas olha, eu quero agradecer a presença do nosso deputado Guilherme Campos, que é do PSD aqui de São Paulo. Mande um abraço aos seus colegas, aos outros 12 deputados desse grupo de trabalho tão importante. Estão de parabéns pela iniciativa. O PSD fez muito bem de indicar o senhor aí para cuidar desse tema. Convido o deputado Vacareza um dia para estar aqui com a gente, junto com o senhor e mais representantes aí desse grupo, para a gente falar de reforma política, porque muitas vezes, saiu uma pesquisa outro dia falando que 80% da população quer a reforma política e precisa da reforma política. Nós entendemos que é verdade, só que ninguém consegue esclarecer, e acho que hoje é um ato de pioneirismo nessa entrevista. É o quê? O que é a reforma política? O que vai mudar? São mais eleições, menos eleições? Custa mais caro para o país? Custa mais barato? Que nós está na hora de parar de desperdiçar dinheiro público, né? Unificação, vamos economizar 1 bilhão a cada 2 anos, vamos deixar o país trabalhar, porque existe legislação que você não pode licitar em ano eleitoral, você não pode fazer despesa em ano eleitoral. Tem uma série de coisas que param o país por conta de eleição a cada 2 anos. Então, deputado, que fica aqui o nosso abraço, registrar um abraço do nosso presidente Fernando Mauro, de todos os amigos da CESP e das TVs públicas do Estado de São Paulo. Contamos com o seu apoio ao deputado, aos deputados que fazem parte da bancada em defesa das TVs comunitárias do Brasil, que tem uma atuação muito brilhante lá, coordenada pelo seu colega, o deputado Roberto Santiago. E quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. As TVs públicas do Estado de São Paulo estão abertas para o senhor e traga mais temas de reforma política e vamos debater esse assunto que eu acho que ganha o país, ganha o parlamento e ganha a população em geral. Muito obrigado, Valtinho. É um prazer estar aqui com você. Esse é um tema que não se esgota nesse grupo de trabalho. Acho que ele permanece na discussão e nós temos que procurar soluções objetivas o mais transparente possível para que as pessoas possam participar e sentir que são partícipes do processo. Nada dói mais quando você coloca ali, você não nos representa. Você não nos representa, mas todo mundo tem que se sentir representado na hora mais importante, que é a hora da eleição. É na hora que você vai escolher os seus representantes. Deputado, muito obrigado, um abraço a todos e fique com a sua programação local.